Estamos de volta com o Jornal da Gazeta e está na hora do debate do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora do cenário político, do ano legislativo. Eu converso com os deputados federais, Ivan Valente do PSOL de São Paulo e o Coronel Tadeu do PSL também de São Paulo. Oposição, situação. E aí, Coronel Tadeu, a situação? Situação firme e forte e o Brasil... O PSL dividido totalmente. Vai dividido, mas com 53 deputados votando com o presidente. Agora, falando em ano legislativo, deputado, dá licença, o Coronel Tadeu, ano complicadíssimo. PSL, um partido que cresceu muito no embalo das eleições do presidente Bolsonaro. E agora, como é que fica a base de apoio do governo? Eu queria a sua avaliação do cenário hoje, lá no Congresso. Vou falar bem franco e de forma bem direta. Bolsonaro tem 53 deputados. Isso sim é a base dele. Todos aqueles que foram eleitos pelo PSL, apesar dessa divergência interna do partido, todos votam 100% com o presidente. Essa é a base dele. Com os demais partidos, realmente nós precisamos conversar e discutir pauta a pauta, porque senão a casa não anda. Perfeito. Agora, deputado Ivan Valente, a oposição também está bem dividida, né? Vem a esquerda, mesmo agora com a liberdade do ex-presidente Lula, a gente vê que não se conseguiu uma unidade, sequer nas votações, né? Bom, primeiro, assim, boa noite a todos, inclusive ao Coronel Tadeu. Obrigado, Ivan. Eu queria colocar o seguinte: durante o ano todo, houve reuniões da minoria, da oposição, então, em cima dos fatos principais, nós votamos juntos, por exemplo, contra a reforma da Previdência. É lógico que tem partidos que são mais heterogêneos. Então, nós tivemos algumas dissidências no PSB, no PDT. Os outros partidos votaram em formação total, né, contra essa reforma da Previdência que retirou direitos dos trabalhadores, dos 800 bilhões de reais que o Paulo Guedes arrecadar, 87% saíram de quem ganha até 3 salários mínimos. Então nós lutamos contra isso e foi unitário. Agora tem divergências, sim, claro, porque tem projetos diferenciados mais adiante, né? Na saída do Lula. Os partidos têm a sua autonomia para lançar candidatos futuramente nas eleições de 2020 e nas eleições de 2022 também. Então, logicamente, haverá composições também importantes, certamente haverá composições no campo da oposição, nas principais capitais, mas isso não quer dizer que não hajam projetos diferenciados para o futuro. Agora, tem uma posição um pouco mais clara do Centrão lá no Congresso, conduzindo algumas pautas aí, inclusive algumas pautas de apoio do governo, mas principalmente pelo tema a ser abordado. Coronel Tadeu, como é que o senhor vê hoje os partidos chamados Centrão? Eles não gostam que chame de centro, né? Mas eu tenho que fazer um elogio a todos esses partidos. Não vou citar eles aqui agora, senão eu vou esquecer de algum e alguém vai ficar magoado. Mas eles têm tido uma posição muito responsável e liderados pelo presidente da casa. Eles entendem realmente as pautas que são necessárias para o país e o Ivan Valente acabou de falar, a Previdência foi um exemplo muito bom dessa responsabilidade pelo número de votos que alcançou no primeiro turno e no segundo turno e também em diversas pautas, principalmente da área econômica. Então, essa responsabilidade deles, eu tenho que destacar realmente, tem ajudado o governo a andar. Algumas outras pautas um pouco mais indigesta, vamos dizer assim, por exemplo, o projeto do abuso de autoridade, esse enroscou. Ele enroscou e determinados pontos realmente não passaram. Vetos que foram dados pelo presidente da República, se eu não me engano, dos 36 vetos, 18 vetos foram derrubados, porque eles entenderam que realmente não havia como passar. E eles conseguem fazer essa manobra de votos com bastante tranquilidade, no momento em que eles direcionam os seus deputados a votarem de acordo com alguma convicção. Agora, deputado Ivan Valente, o senhor que está há muito tempo lá na Câmara, como é que avalia este ano em termos das pautas que foram aprovadas? Nós temos aí uma posição da sociedade bastante crítica aos políticos de modo geral, aos partidos, alegando que o Congresso não colabora. Ficou essa imagem de que o Congresso tenta emperrar a pauta, mesmo com tudo que foi aprovado ao longo deste ano, de todas as discussões que ocorreram. Como é que o senhor avalia essa situação? Para fazer uma boa análise, eu acho que a gente tem que ver o seguinte: o presidente da República foi eleito como uma figura antissistema, sendo que ele é totalmente do sistema. É um deputado de 8 mandatos, né? É um parlamentar que ficou muito tempo lá na casa, mas que eu acho que desgasta a política, né?
Ele não participou nunca de um partido, da construção de um projeto. Ele mudou várias vezes de partido? Mudou 6, 7 vezes de partido, entende? E continuou rachando partidos, como nós vimos agora no PSL. Então ele passa muito essa imagem. Mas eu queria também dizer o seguinte, todos esses outros partidos que votam na pauta econômica têm uma enorme divergência na pauta política e ideológica do governo. O governo atual trabalha numa lógica de desgastar a democracia. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes, o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro são pessoas que têm uma linha de defesa da ditadura militar, da tortura, do AI-5, e isso não tem guarida nos partidos de centro. Já a pauta econômica, uma grande parte concorda que é uma política liberal. Quer dizer, já apoiavam no governo Temer, entende? E apoiam agora. Nós não podemos concordar com isso. Aí é uma divergência mesmo, programática, ideológica, e eu acho que o que nós não podemos votar são leis como, por exemplo, essa carteira verde e amarela. Explica para o povo como é que é possível, está aqui o Coronel Tadeu, entendeu? Como é que nós vamos votar um projeto em que você quer criar emprego, taxando o seguro-desemprego, né, e desonerando totalmente a patronal? No INSS, no salário educação, no sistema S. Você está falando que vai criar 1.600.000 empregos, agora estão falando em 160 mil. Quem está pagando a conta trabalha os domingos. Coisas desse tipo são muito impopulares. Então, o Centrão também está querendo devolver esse tipo de matéria, mesmo em matéria econômica. Nisso, né? Inclusive, o senador Alcolumbre já... A repercussão foi ruim em relação a isso. Né? Tanto que estão pedindo a retirada da MP, porque é uma medida extravagante, entendeu? Em relação aos direitos dos trabalhadores. Coronel Tadeu, sua avaliação do ano legislativo, essa posição que eu colocava. Primeiro, deixa eu só fazer uma defesa do presidente Jair Bolsonaro, que andou por vários partidos. O presidente ele tem uma ideologia e, obviamente, ele não encontra essa ideologia 100% em todos os partidos. E eu sou partidário, até vou citar aqui o senador Major Olímpio, que o partido é apenas uma canoa para a gente atravessar o rio. A gente sai da campanha, se elege e vai para o parlamento. E a gente precisa do partido, porque não existe candidatura independente. Eu tenho certeza absoluta. Mas não tinha essa ideologia no PSL? Sim, nós temos a ideologia, com certeza. Mas ele quis sair. Temos uma pauta liberal e aí a gente contrapõe realmente, acaba dando a discussão e o debate dentro da casa, por ser uma pauta extremamente liberal mesmo. Nós precisamos abrir um mercado e tirar as amarras do governo, desburocratizar. Liberal na economia. Exatamente, a economia. E isso realmente a gente tem encontrado um enfrentamento até forte realmente da oposição, porque eles pensam de uma outra forma. E eu respeito realmente, não há problema nenhum. E a gente vai pro voto. Então, mas e por que houve então essa divisão, o presidente rompendo com o PSL? Na verdade, ele se afastou por divergências com a direção do partido, que é o presidente Luciano Bivar. Eles se desentenderam e ele ficou desconfortável, então ele achou por bem sair e falou assim, deixa eu sair que eu não vou ficar intestando e brigando com o presidente de partido. Eu sou presidente da República e ele fez certo. Se ele não está confortável, ele sai. Né? E uma parte dividiu o partido ali, né? Falou assim, uns foram para lá, outros foram para cá, mas internamente, né, todos têm a consciência do que tem que ser votado e da forma que tem que ser votado. A responsabilidade com o plano de governo do Bolsonaro e o alinhamento com as ideias dele, todos os 53 deputados têm. Isso estatisticamente é comprovado, é só ir no site da Câmara. Né? Mas a pauta liberal, ela continua. Deputado? Não, eu queria primeiro marcar uma diferença forte aqui com o Tadeu, que é a seguinte, eu sou um homem de partido, eu fui fundador, eu organizo partidos desde a clandestinidade da cadeia contra a ditadura e pela liberdade e pela democracia. E quando chegou na hora, eu ajudei a fundar o PT, eu fiquei 25 anos lá, eu tive uma divergência, mas quando eu fui do PT, eu fui 23 anos da direção nacional. Fui um dirigente partidário, não só parlamentar, com 4 mandatos no PT. Né? E agora 4 no PSOL, fui presidente do PSOL. Quer dizer, na verdade, precisamos construir partidos. Isso solidifica a democracia. O Bolsonaro, ao renegar os partidos como um todo, e o dele mesmo, ele desmoraliza a democracia. Então, nós estamos vivendo um momento perigoso, eu tenho dito isso, até os deputados do PSL, até a Joyce Hasselmann, que foi a CPI das fake news.
entende? Reclamar do maior aliado dele, que era tanto que colocou ele no Conselho de Ética, que é o Eduardo Bolsonaro. Ele está no Conselho de Ética porque ele falou, por dois motivos, porque ele falou a favor do AI-5, ou seja, do fechamento, da ditadura, da censura, do fim da liberdade de imprensa, do combate às manifestações de liberdade de organização e manifestação, mas também porque ele atacou nas redes sociais a Joyce Hasselmann, que era um colega de partido dele. Então, nós precisamos trabalhar essa ideia da democracia. E a minha divergência principal hoje com o pessoal do centro é que eles, ao apoiar a pauta ultraliberal, entende? Eles fortalecem o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Eles ficam sem espaço. Então, o centro está sem espaço político para crescer. Está aí o Dória, pendurado. Ele não sabe se ele apoia uma política mais dura ou mais mole, para ganhar o centro. Então, é o contrário, nós temos que produzir uma política de fortalecimento da democracia. E aí, a grande divergência, o Bolsonaro, na nossa opinião, ele trabalha contra a democracia no nosso país. Mas aí tem algumas pautas que saem do próprio Congresso que criam também uma posição contrária da sociedade, como essa questão do fundo partidário, que está sendo discutido agora. Essa é uma questão. Fundo eleitoral. Isso, essa é uma questão que, essa eu quero ver. Qual é o deputado que vai deixar digital lá? Estão voltando. Porque a situação financeira do país hoje não permite você pular de 1,7 bi para 3,8 bi, quase dobrando, mais que dobrando o fundo. Novamente. Exatamente, mas a previsão é que são quase 4 bilhões de reais que vão para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. No momento em que o país passa, em que a gente está se desdobrando para ajustar as finanças, a equipe econômica aí, contando moeda no fundo da gaveta para poder diminuir esse déficit fiscal que nós temos. Mas o PSL vota contra? Com certeza. E tenho certeza que todos votaram contra. Deputado, 53, todos votaram contra. Contra o aumento. Veja, essa é a diferença. Porque nós temos o fundo eleitoral. O fundo eleitoral substituiu o financiamento privado de campanha. Eu sempre combati o financiamento privado de campanha. Então, todos os meus mandatos parlamentares, nunca recebi um tostão de empresários. E eu acho que isso é a autonomia do parlamentar no parlamento. Entende? Ele tem liberdade para ocupar uma tribuna, para defender as pautas que interessam à maioria. Agora, uma coisa é um limite que a sociedade entenda. Então, não é o momento, então nós estamos contra o aumento, o pessoal votará contra o aumento do fundo eleitoral. Mas vai formar maioria para aprovar, não vai? Provavelmente sim, mas é aquilo que eu falei, Denise, o deputado vai ter que deixar digital lá para poder encarar o povo depois nas ruas. Porque é uma bizarrice você aumentar. No momento de um ajuste muito forte não das tem contas, cabimento uma situação dessa. E a situação é que o próprio deputado Rodrigo Maia hoje já colocou em todos os jornais que o fundo vai ser, até para eles, no máximo 2 milhões e 500. E eu já acho até muito, porque, para minha opinião, devia congelar nesse momento. Essa é a nossa posição. Nesse momento, realmente é isso. O congelamento seria o ideal, acho que atenderia todo mundo. Mas é o tipo de pauta que cria ou reforça essa imagem negativa do Congresso, né? Sem dúvida nenhuma. E o Congresso não tem essa preocupação, né? É que você tem várias maneiras de fazer campanha, entende? Como você, no Brasil, acostumou partidos políticos a fazer campanha, né, com muitos recursos, entende? Compra de votos, caixa 2, essas coisas todas. Então o sujeito não sabe fazer campanha. É possível fazer campanha com um pouco recurso, entende? Fazer campanha olho no olho do eleitor e tal. Agora, tem que ter um mínimo, que não seja privado. Porque empresário entrar em campanha, está aí os escândalos todos que nós vivemos, Odebrecht, as OAS e tal, que eu acho que não deve voltar de jeito nenhum. E fechamos por aqui. Já foi o nosso tempo. O deputado Ivan Valente, do PSOL, e também o Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Muito obrigada aos dois. Eu que agradeço. Uma boa noite, Laerte.